Queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos comentar hoje sobre os labores do século, não é? Labores que fartamente nos deixamos envolver, como trabalhos e tarefas necessárias diante das referenciais a esta esfera terrena e física, não é? E diante de propósitos avolumados, nos trazemos sempre cientes, não é? De muitos anseios e dos nossos próprios posicionamentos íntimos. Nossos posicionamentos, muitas vezes ocultos, mas que se distendem, aparecem em todas as tarefas humanas, sociais, espirituais e sensoriais, digamos assim, não é? Nós nos expomos a tudo isto diante do viver dentro de uma materialidade mais forte. Assim, os labores de um século, diria de pares de anos, não é? De lembranças longínquas, de tarefas, de ambições, de projetos, licenciaturas por nós alçadas ou mesmo avaliadas e não exercidas. Tudo isto alternam-se em nossa mente, todas as situações vividas, e nos disponibilizamos em atitudes com objetivos a serem alcançados e firmados, não é assim? Exatamente, nada mais do que passamos, são percursos todos necessários de todos nós quando nas esferas reencarnacionistas, todos vinculados às nossas necessidades kármicas, que nos fizeram projetar e aceitar essas conjugações em terras de extremas movimentações íntimas, que são as esferas e mundos reencarnacionistas. Assim, amigos, em prol de ampliarmos a nós mesmos como almas infinitas, almas cientes de todas as manifestações conjuntas, em prol de um estágio mais bem elaborado e profundo e de múltiplos crescimentos, nós nos envolvemos nos pântanos da materialidade. E, neste conjunto de esperanças, ambições materiais e sensoriais, nós nos permitimos envolver. Entretanto, nada mais do que momentos e oportunidades que foram reivindicados nesse livre campo de acesso espiritual, em que nos coordenamos e nos envolvemos em afinidades e vibrações únicas, porque estamos sempre envolvidos pelas leis das afinidades vibratórias. Assim, a partir do momento em que nos dispensamos em atividades marcantes, com propósitos reais de elaborarmos alguma coisa maior, visando um crescimento, nós nos tornamos partes integrantes de um exercício kármico do planeta e do espaço terreno também em que vivemos. Exatamente. Portanto, a cada ultrapassagem de mais um século, nós trazemos marcas vivenciais em nós, sociais, tecnológicas, científicas, humanas e espirituais, que se fazem atuantes num conglomerado de vibrações que cada alma emana, que recolhemos em nós, e também que a própria atmosfera distende como um coração flutuante no universo, a pulsar em acordes com os complementos e disposições íntimas que o conformam, que o envolvem.
Portanto, nós distendemos as nossas vibrações ao universo. Assim, esta ultrapassagem tão ansiada pelas almas encarnadas, como também vista pelo mundo espiritual como um real marco a delinear cada vez melhor as disposições e predisposições de um planeta, essa ultrapassagem nos trará à mente as mensagens cristãs, que no apostolado de um grande mestre surge a nossos olhos, como estradas a serem percorridas e que precisam de uma maior atenção no percurso e na conservação delas. Perceberam o que eu quis dizer? Assim, a cada século que se inicia, nos apontam reivindicações mais pungentes. Mesmo porque as mensagens que vêm sendo trazidas a termos por vezes especulativos nos coloca sob expectativas inúmeras. E nós, pequenos e quebradiços ainda, volvemos nestas horas nossa atenção ao Criador. Pois tememos, sim, tememos este, entre aspas, curto-circuito do século que vem, vindouro, como também as consequências dos entrelaçamentos e atitudes mal delineadas a nossos olhos. Amigos, a faculdade da percepção, a oportunidade de escolha, o fácil intercâmbio entre almas e talvez o pouco discernimento como almas primárias nos trazem ressentimentos ao final de uma etapa vivencial. Entretanto, será o momento certo a buscarmos uma reavaliação mais formal daquilo que fizemos, de todos os labores empreendidos, das facetas usadas em instantes de vida mais ousadas, em todos os instantes vividos e repartidos com as almas que coabitam o mesmo espaço vivencial conosco. Em todos esses instantes existiram oportunidades imensas a dilatarmos emoções, a dilatarmos um pouco da nossa espiritualidade, mesmo em nos sabendo ainda em atalhos vivenciais. Mas, irmão, sempre poderíamos nos ter distendido um pouco mais a cada instante, ousado mais além e impetrado um verdadeiro exercício cristão a nossas almas. Simplesmente, esses labores todos que nos envolvem, sociais, humanos, espirituais, precisariam ser vistos a cada dia. E na chegada do último dia de reflexão de um ano inteiro, com mais atenção e mais indulgência. Por que eu digo indulgência? Porque, amigos, a caridade precisa partir de nós mesmos, encetando a nossos espíritos condições de avaliações e modificações. Essa seria a caridade a nós. Se realizamos bem, farta ou parcamente, nesse período vivencial de um ano, de final de um século, por exemplo, se não nos homenageamos com lisuras, com sentimentos mais abastados, envolvidos em mais fé e numa compreensão, nada será mais caridoso do que nos darmos oportunidades a estes distendimentos. Exatamente. Porque os labores a que nos referimos são realidades físicas, realidades morais, realidades espirituais que precisam ser efetivadas neste círculo carnal em que todos se encontram.
porque todos são almas irmãs e são filhos, filhas de um Criador, de uma energética universal, todos nós. Portanto, ousemos crescer, ousemos sim ser reivindicantes de práticas cristãs, de plenitudes irmãs, de complexos fervorosos, onde virtudes mais amplas possam trazer a estas terras vibrações mais plenas e, ao mesmo tempo, dilatá-las a este imenso campo verde que transita pelo universo, o planeta Terra. Ousemos ser nomeados realmente, verdadeiramente filhos de Deus e irmãos em Cristo, para que nossas luzes façam-se reluzentes, ampliando as vibrações constantes lançadas ao Padre. Ousemos sim, amigos, partilhar da verdadeira ceia universal das almas irmãs e amigas, colaborando para que esta habitação milenar se situe em faixas vibracionais mais elevadas e, com isto, proporcionando aos espíritos caminhantes maiores oportunidades de evolução, nós mesmos. Ousemos partilhar de labores concretos, cristãos e leais perante nosso Pai, sem que nos precisemos envergonhar ao deixarmos os campos físicos e nos sentirmos ínfimos e envolvidos em parcas luminosidades. Ousemos mais como almas irmãs e crentes na modificação de cada criatura. Sim, ousemos ser partes integrantes de um contexto que se precisa educar e se firmar como Espírito Divino, nós mesmos. Ousemos lançar mais amor e compreensão, caridade e paz, deixando-nos envolver pelas palavras de Jesus, que tão bem nos dilata as leis divinas, leis maiores que precisam reger todas as vidas, todas as naturezas. Ousemos dizer às almas que se encontram ao nosso lado, quando os primeiros minutos de um novo século surgirem diante de nós, presto em luminosidades, em palpitações, em arpejos sonoros e sentimentos borbulhantes, ousemos dizer: meu irmão, eu te amo e te saúdo em nome de Jesus. E peço a Deus que nos envolva em luz, em amor e fraternidade. Que as luzes do Pai possam invadir todos os corações, dissolvendo as manifestações impuras e transformando as almas que ainda não puderam lembrar que são espíritos eternos, em propostas de aprendizado e de evolução. E que Deus fique com todos vocês, hoje e sempre.